Fala, guerreiro, fala, guerreira. Se você chegou até aqui e está assistindo a este vídeo, é porque você já sabe que os conhecimentos do apega tático é o que você precisa para salvar uma vida, certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu o peso do silêncio entre os disparos ou salvar uma vida em uma troca de tiros? É aquele momento exato onde o tiroteio para. A fumaça ainda está no ar. E você vê o seu parceiro ou o seu familiar caído e sangrando. Neste momento, não existe tempo para você pensar. Só existe tempo para você agir e salvar. É uma decisão crítica que aparece na sua frente. Ou você age certo, ou você assiste uma vida escapar pelos seus dedos, enquanto os projéteis voltam a cortar o ar, voltam a passar por você. Então, não é sobre ter coragem. Você já provou que tem. É sobre ter um protocolo eficiente, automatizado para salvar vidas, quando você está literalmente em uma situação de combate. A verdade brutal que ninguém fala nos treinamentos de apega tático é o quê? Que não adianta você ter, 5 certificados de apega tático na parede. E ainda assim, mesmo com 5 certificados, você ainda travar, você congelar quando os tiros começam a bater na parede do seu lado, quando um colega ou um familiar cair, né, ali perto de você, próximo a você. Porque nenhum desses cursos te ensinaram, né, a decidir em segundos, enquanto projéteis batem na parede atrás de você. Por exemplo, na zona vermelha, um ambiente hostil, um tiroteio ativo, um fogo cruzado, um fogo intenso. Você não vai ter tempo de lembrar a teoria médica. Você terá pouco tempo antes da vítima entrar em estado de choque. E o inimigo se reposicionar e voltar a atirar. E dessa vez, você vai ser o próximo alvo. Então, são segundos para decidir. Decidir se você vai fazer um arrasto, se você vai fazer um atendimento, se você vai fazer uma aplicação de torniquete no ambiente hostil, qual que é a hora certa de usar a sequência marche. Então, você vai ter que decidir isso em segundos. E se você hesitar, se você duvidar, ou se você errar, não é só uma vida que você vai perder. É um parceiro, um familiar, uma pessoa que você ama. É a família de um colega seu que está esperando por ele em casa. E é você carregando esse peso pelo resto da vida. Por quê? Porque você hesitou. E você não tomou a decisão correta naquele momento. Então agora eu vou falar para você quem eu sou. Meu nome é Rafael Marcondes, sou primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sou policial militar há 20 anos e também possuo mais 2 anos servindo às Forças Armadas. Sendo que desses 22 anos de experiência, eu tenho 16 anos trabalhando no batalhão de elite aqui no Estado de São Paulo. Especializando, treinando e capacitando novos policiais militares e policiais militares já antigos. Então, eu também sou um dos poucos policiais militares que sou detentor da medalha Pedro Dias de Campos, que é a maior honraria do mérito intelectual dentro da nossa corporação. E por que eu ganhei ela das mãos direto do governador? Porque eu fui o primeiro colocado no meu curso de formação de sargento. Dentre 1.000 alunos, eu fui o primeiro colocado. Então, eu fiz jus a essa honraria. Eu sou membro e multiplicador do conhecimento do APH Tático pela Associação Brasileira de APH Tático. Chego a formar aproximadamente 300 alunos por ano, sendo que desses alunos que eu formo, já houveram 27 casos de ocorrências que esses alunos tiveram que atuar e puderam salvar vidas, devolvendo essas vítimas para a sua família. Ao longo desses 22 anos, eu analisei centenas de casos de ocorrências em situações de risco e de violência urbana. Então, eu presenciei muitos civis feridos após troca de tiros, né? Após tentativas de roubo, soldados feridos por troca de tiros, né? Policiais feridos por troca de tiros, perfurações por arma branca, meliantes que feriram as vítimas com faca, estilete, tesoura. E eu também me deparei com bastante situação de ocorrência de trânsito,
acidentes automobilísticos gravíssimos, onde as vítimas, por muitas vezes, evoluíram a óbito porque ninguém sabia operar naquele momento. E que 90% das vítimas, elas morreram ou sofreram não pelo ferimento em si, mas pela falta de preparo dos profissionais em atendimento, por se tratar de momentos de pressão e situações de alto risco. Então, a diferença entre morrer e sobreviver, eu vi que não estava na intensidade do ferimento em si, estava também na capacidade de agir sob pressão. Então, amputações de membros por uma aplicação errada do torniquete, pessoas que sangraram até a morte, porque ninguém sabia o que fazer ao redor dessa pessoa, né? Ninguém tinha um conhecimento de apego tático. Então, foi aí que eu entendi que o problema não era a gravidade do ferimento, era a ausência de automatismo de combate, né? Daquela ação do operador estar treinada, ser algo inconsciente. Eu vi também que 80% das vidas perdidas em operações táticas poderiam ter sido salvas dominando apenas alguns protocolos de decisões e situações normais, sem pressão. Não precisa saber tudo, precisa dominar o essencial e executar em 30 segundos sobre momentos hostis. Então, eu criei o workshop online do APH Tático, um sistema de pensamento tático que elimina dúvidas e transforma qualquer operador em um profissional preciso no meio do absoluto caos urbano. Mas, afinal, o que você vai ver dentro dos 2 dias de workshop? O workshop ele é dividido em 2 dias, só que 2 dias intensivos. No primeiro dia, você vai entender a base de tudo. Então, nós vamos começar lá pela origem do APH Tático. Então, nós vamos contar a história do APH Tático. Em seguida, eu vou falar para vocês o que é o protocolo TC3. O que são torniquetes, para que servem e como aplicar os torniquetes. O que é a sequência de atendimento marche completa, letra a letra, técnica por técnica e decisão por decisão. E no final do primeiro dia, você vai ter um protocolo completo na sua cabeça de como agir em situações hostis. E aí que a coisa começa a ficar séria, porque no dia 2 haverá a validação do conhecimento e aprendizado na prática. Aqui é onde 90% dos profissionais descobrem a diferença entre você saber e você realmente dominar o conhecimento. O dia 2 não é sobre aprender conteúdo novo, tá? É sobre validar se você realmente dominou o que você aprendeu no primeiro dia. Então, a primeira parte do segundo dia será uma revisão estratégica, tá? E a segunda parte vai ser uma análise de casos operacionais reais. E aqui começa algo que ninguém nunca viu em nenhum treinamento antes. Então, será uma experiência totalmente imersiva e incrível de aprendizado tático. Isso nunca foi feito antes em treinamentos brasileiros de APH Tático. E você vai ser um dos primeiros a passar por essa experiência. E deixa eu te explicar como. Então, durante todo o dia 2, né, durante todo o segundo dia, você vai participar de múltiplos exercícios dinâmicos baseados nesses casos reais. Os testes funcionarão da seguinte forma. Primeiro, eu vou compartilhar um vídeo de uma ocorrência real. Segundo, você tem um tempo limitado para analisar a situação desse vídeo. E em terceiro, a resposta aparecerá na hora. Então, você vai dar a resposta e ela já vai aparecer para você se está certo ou está errado. Esses exercícios vão mostrar se você internalizou o conhecimento de verdade e tomar decisões de forma rápida, tá bom? E aqui vem algo totalmente diferenciado. Cada exercício dinâmico vale pontos. Então, acertou, soma ponto. Errou, não soma ponto naquela rodada, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês agora a cereja do bolo. A velocidade na resposta soma mais ponto. Ou seja, se você responder rápido e certo, te dará mais pontos ao final de cada questão. E isso sim será um teste sob pressão, que te colocará na frente dos demais. Porque no tiroteio, acertar devagar pode significar morrer rápido. Então, a cada questão, teremos o ranking de quem respondeu certo e mais rápido. No final dos 2 dias, teremos um ranking final. Os alunos que mais acumularem pontos, que demonstrarem o maior domínio do protocolo sob pressão, estarão lá no topo. E agora o melhor de tudo,
o vencedor vai receber um prêmio exclusivo e único no final. Isso mesmo, terá uma recompensa. E tudo isso só vai ser revelado dentro lá do workshop. São apenas 100 vagas, tá? É a capacidade real de entrega. Acima disso, eu não consigo garantir o suporte individual durante as simulações, com cenários reais e revisão de resultado. Quanto custa não saber exatamente o que fazer quando uma vida depende de você? Quanto custa carregar a dúvida de que você poderia ter se preparado melhor, mas você não quis. Você quis deixar para depois. Então, 100 vagas, 2 dias, acesso único às simulações práticas com feedback em tempo real. Quando essas vagas fecharem, pessoal, não há previsão de novas turmas, beleza? Policiais militares que eliminaram a hesitação em ocorrências de alta complexidade. Bombeiros que reduziram o tempo de triagem em acidentes com múltiplas vítimas, quando se depararam com situações hostis. Militares do Exército que executam um marche completo em menos de 2 minutos sob fogo simulado. Civis que salvaram vidas por conhecer os protocolos de aplicação de torniquete. Tá? Se você chegou até aqui, você já sabe a resposta. Você não quer mais um curso teórico, você quer executar com precisão quando a pressão for máxima e o ambiente for hostil. Clica no botão abaixo, garante a sua vaga entre os 100 alunos dessa turma e nos 2 dias de workshop você valida o protocolo que vai te dar tranquilidade operacional para o resto da sua carreira. A dúvida não mata só no campo, ela mata antes, quando você escolhe não se preparar para o caos. Então, não perca mais tempo e garanta agora a sua vaga. Te vejo lá dentro do workshop. Um abraço e até lá.